velejantes! Hoje vamos falar sobre os contos de O Médico e o Monstro e Outros Experimentos de Robert Louis Stevenson e, claro, fazer um tour por esse livro lindo que, mais uma vez, temos aqui um Dark Side, não podemos deixar de mostrá-lo por dentro, né? E para quem é novo aqui no canal, nós estamos no Darktubro, mês onde todo dia é Halloween. Então, se você gosta de terror e afins, já se inscreve no canal, já deixem o like para não esquecerem depois, compartilhem esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas e vamos saber um pouquinho mais sobre Robert Louis Stevenson. Eu vou falar um pouquinho sobre os contos aqui deste livro na ordem que eles se apresentam. O Médico e o Monstro, ou na tradução mais próximo do seu original, O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, é o último conto, então vamos por partes. Stevenson nasceu na Escócia em 1850 e morreu em 1894 nas Ilhas Samoanas, onde ele viveu com sua esposa durante grande parte de sua vida. E esse cenário das ilhas o inspirou a escrever muitas histórias. A gente, como aqui nessa própria edição traz essas informações sobre a vida dele, sobre a obra dele, nós não podemos categorizar o que o Stevenson escreveu em uma coisa só. Então, ele escreveu desde terror, que é pelo que é mais conhecido, né? O Médico e o Monstro é a sua obra mais conhecida, até fantasia, aventura. Dentro dessa categoria de aventura, ele tem histórias de piratas, né? Eu creio que A Ilha do Tesouro seja a sua história mais conhecida depois do Médico e o Monstro. Infelizmente, não está aqui nesse volume, tá? A Ilha do Tesouro. Mas aqui a gente tem 3 histórias que abrem o livro, que são inspiradas, né, nesse mundo aí das ilhas, então se passam nas ilhas. Até elas estão numa subcategoria chamada Entretenimento das Noites nas Ilhas. E essas histórias, então, elas são mais, assim, de aventura, de fantasia. Tem um quê de mistério, mas não podemos chamar de terror. Depois dessas 3 histórias, sim, tem outros contos, né, além do Médico e o Monstro, que são mais de terror dentro do que o autor escreveu. Então, o primeiro conto que temos é A Praia de Falesá, de 1891, que se passa em uma das ilhas. O protagonista desse conto é um forasteiro que chega ali numa dessas ilhas, que é o Sr. Wiltshire. Ele chega na praia a fim de se estabelecer como comerciante ali. Ele logo se casa com uma moça. Ela é nativa de uma das ilhas, que não é exatamente essa, mas ela já mora há algum tempo ali com a mãe dela. E o povo da ilha passa a ser bastante hostil com esse forasteiro. Ninguém quer comprar com ele. Aí ele acaba também confiando em pessoas que não são muito confiáveis, se envolve algumas coisas. A história acaba tomando ali um quê de mistério depois. Esse conto é bem comprido, eu acho que ele é um dos maiores contos do livro desse compilado da Dark Side. E eu achei o pior conto, achei uma péssima forma de abrir o livro, porque eu nunca tinha lido nada do autor. Então eu cheguei a pensar que todos seriam dessa forma, tá? Por que eu não gostei? Achei um conto arrastado, não consegui entender onde é que o autor queria chegar, não rolou pra mim esse conto. Mas a boa notícia é que depois desse o livro fluiu, que foi uma maravilha, foi só esse mesmo que eu não gostei. Então, ok, foi bom eu ter insistido, né? Porque eu cheguei a pensar em abandonar ele e seguir com os outros, mas disse, não consigo, eu tenho toque, né? Se os contos estão numa ordem, eu preciso ler nessa ordem. Aí foi bom, porque eu já li ele de uma vez, né? Já tive essa primeira decepção ali, mas depois os outros eu gostei muito. E foi só esse mesmo que não fluiu pra mim, tá? Pode ser que você leia A Praia de Falesá e goste, pode ser que você já goste e tá querendo me xingar, mas não rolou pra mim, eu achei chato. Se você gostou, ótimo, e tá tudo bem, tá? As coisas melhoram consideravelmente quando eu fui pro segundo conto, comecei a ler O Demônio da Garrafa, que foi escrito em 1892. Ele vai contar a história de um homem chamado Kiawe, acho que é assim que pronuncia, se passa no Havaí. E esse homem adquire uma garrafa com um demônio dentro capaz de realizar desejos. Então, é uma versão um pouco mais macabra da lâmpada do Aladdin, tá? Ele adquire essa garrafa e só que sim, tem uns poréns essa garrafa. Você precisa vender essa garrafa antes de morrer. Porque se você morre de posse da garrafa, a sua alma é daquele demônio.
E você nunca pode vender a garrafa por um preço maior do que você comprou. Sempre tem que ser menor. Se tentar vender por um preço maior que tu comprou, a garrafa volta pra ti. Aí a tua alma ainda tá comprometida. Então, esse homem e a sua esposa Kukua, eles se veem envolvidos numa trama ali em que eles se veem presos a essa garrafa. E o drama é esse, tá? Daí vai se desenrolar ali. Achei um conto muito bom. Dentro desses contos das Três Ilhas, esse foi o meu preferido. O último desses 3 contos é o Conto da Ilha das Vozes, escrito em 1893. Ele tem um ar sobrenatural, ele é bem fantasioso também. Nele a gente vai conhecer a história de Keola. Ele vive com a sua esposa na ilha de Molokai. E eles moram junto com o pai da esposa dele, que é o Grande Kalamaki, que é o sábio e o homem mais poderoso ali da ilha. E o nosso protagonista, Keola, vai se ferrar por cobiçar o que é do seu sogro. Seu sogro utiliza de alguns artifícios mágicos para conseguir o que ele tem. Keola vai acabar descobrindo e vai querer imitá-lo e vai acabar se metendo em um monte de aventuras ali, né? Vai arriscar o seu pescoço. E esse conto é bom também, ele é muito bom. Não tão bom quanto do Demônio da Garrafa, na minha humilde opinião, mas eu gostei bastante também. Ele também é um conto curtinho, então tudo se desenrola facilmente. Então, finalmente, chegamos nos contos mais de terror de Stevenson, e o primeiro deles é O Apanhador de Corpos, de 1884. Esse conto se passa em Londres, né, uma Londres vitoriana, sombria, macabra, e nós vamos conhecer 2 assistentes de um médico, né, 2 estudantes de medicina que trabalham com um conceituado médico. Só que esse médico, ele tem o hábito de comprar corpos para estudar, para desenvolver as suas habilidades. E ele tem o hábito de instruir os seus ajudantes a nunca questionarem a origem desses corpos para aquelas pessoas que vão lá vender os corpos, né? Só que, claro que uma hora isso dá ruim, porque deve ser difícil para quem tem como profissão vender corpos, simplesmente achar corpos mortos e conseguir roubá-los, né? Então, vocês já entendem o que pode acontecer aí. Esse conto me lembrou muito o Reanimator, do H.P. Lovecraft, que é um dos meus contos preferidos do Lovecraft. Eu gosto muito dessa atmosfera, né? Então, esse conto do Stevenson acabou se tornando um dos que eu mais gostei do livro. Acho que é o meu segundo favorito desse compilado aqui. Achei muito bom mesmo. Também é um conto que se desenrola muito fácil ali, bem fluido. Olala, conto de 1885, também é um ótimo conto. Ele vai contar a história de um rapaz que, adoentado, precisando se recuperar da sua enfermidade, ele acaba sendo aceito por uma família que mora no campo, né, mais no interior. Então ele vai pra lá, né, tem esse ar aí de campo, é melhor pra recuperação dele. É uma família que já foi muito rica, mas agora tá em decadência, então eles acabam aceitando esse rapaz, né, pra passar um tempo ali. E ele vai conhecer a estranha família que mora aqui, é bem reduzida agora, né? É composta pela mãe da família, que é uma senhora já de idade aparentemente demente. O filho, o Felipe, que é com quem ele vai socializar mais no início. Ele é bem sociável, mas ele tem sérios problemas, ele é um rapaz bem perturbado. E a Olala, que demora bastante pra aparecer, né? Que é, no caso, a irmã do Felipe, né? A filha da senhora, a outra filha. Mas quando ela aparece, ela vai se tornar inesquecível para esse jovem rapaz, coitado, que estava lá se recuperando. E esse conto, ele tem uma atmosfera assim bem dramática, então eu adoro, né, um drama assim, um negócio bem construído para esse lado. Ele é um pouco comprido, mas ele é muito fluido e foi outro que eu gostei bastante também. Próximo conto é Markheim, foi escrito em 1885. Se passa em um antiquário, envolve um assassinato ali, né? O protagonista é o assassino. Então a gente vai ver ele muito perturbado ali, tentando pensar como é que ele faz, como é que ele sai da cena do crime, o que vai acontecer. Ele começa a ser atormentado pelos seus demônios internos, né? Então ele passa o conto inteiro ali bem perturbado com essas paranoias da cabeça dele. É um conto bom também, bem escrito. Não me conectei muito com ele, mas achei ok. Depois temos Janet, a Entortada.
E esse conto aqui traz uma das minhas ilustrações favoritas do livro. Como vocês podem ver, as ilustrações foram baseadas nas cartas do tarô da Marcélia, que é o tarô mais tradicional, e ficaram incríveis. Esse combinou muito com a história, escrita em 1881. Esse conto me lembrou muito a Idade Média, porque envolve igreja, diabo, possessão, acusação de bruxaria, um monte de coisa. Então, assim, é um conto bem curto, então por isso eu não vou mais falar muito sobre ele, né, pra não dar nenhum spoiler, mas é um ótimo conto, eu adorei esse também. E finalmente temos O Médico e o Monstro, ou O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Sr. Hyde, o melhor conto do livro disparado, foi o meu preferido. Comprei o livro por causa, né, dessa história e assim, foi tudo que eu esperava e um pouco mais. Eu simplesmente amei. Claro que eu já conhecia ali os pormenores da história, né? Já tinha ouvido falar, mas foi uma leitura que eu adorei fazer. Essa história foi escrita em 1886 e ela também se passa numa Londres vitoriana, macabra, sombria, né? Neblina, toda aquela coisa. E a gente vai ver a história sob o ponto de vista do Sr. Utterson, que é um advogado, né? E ele é advogado e amigo do Dr. Jekyll. Acontece que começa a perambular na cidade um homem muito estranho, com atitudes bastante desagradáveis. O Sr. Utterson vai investigar e descobre que esse homem trata-se de um tal de Sr. Hyde. Só que o que acontece? Esse Sr. Hyde parece ser muito amigo do Dr. Jekyll, que é o cliente amigo, né, desse advogado aí do Utterson. Para piorar a situação, o Dr. Jekyll faz um testamento dizendo que caso ele sumisse, isso mesmo, sumisse, tudo que é dele, todo o seu dinheiro, todos os seus bens passariam para esse Sr. Hyde. O Utterson então passa a investigar, porque ele fica muito preocupado, ele quer saber o que está acontecendo, ele se preocupa com a hipótese desse Sr. Hyde tá se aproveitando do cientista, né, do Dr. Jekyll, e porque é muito estranho, porque o Sr. Hyde ele tem a chave da casa do doutor, ele tem livre acesso, ele perambula pelo laboratório do Dr. Jekyll, né, o Dr. Jekyll tem esse laboratório tipo como um anexo na própria casa dele, ele é um brilhante cientista. Os empregados da casa, eles têm ordem para deixar esse Sr. Hyde perambular, para não incomodar ele, então é tudo muito estranho. E o Dr. Jekyll ainda começa a se distanciar dos seus amigos, ele passa por muitos períodos bem recluso, então o Utterson e outros amigos ali começam a achar que tem alguma coisa errada, e a história vai se desenrolando com esse quê de mistério, né? E eu acredito que todo mundo que ouviu falar dessa história sabe mais ou menos qual é do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde. Eu já sabia do fato, mas eu não sabia como. E eu gostei muito das explicações que o autor trouxe, né? Fica evidente o quanto o Dr. Jekyll era inteligente, mas a inteligência não é tudo, a gente precisa ter limites em certas coisas na vida, precisa ter bom senso também, porque todos nós temos dentro de si sombras, temos o nosso lado mais obscuro que pode vir à superfície dependendo do que fazemos na vida. Achei tudo genial nessa história, então eu super recomendo a leitura. É um terror clássico que não dá medo nenhum, pelo menos em mim não deu nem esse, nem nenhum dos contos, né, do compilado da Dark Side. Então eu super recomendo a leitura de todos eles, né, se alguém puder ler nessa edição aqui, eu gostei muito dela. E claro, se puderem ler só O Médico e o Monstro, leiam, porque pra mim foi o melhor. Tem outras edições aí que trazem somente essa história, inclusive, né? Então é uma coisa assim que eu vou recomendar pra todo mundo que aprecia um terror, um suspense. Eu acho até que assim, tá entre o terror e o gótico, né? Não considero uma coisa pavorosa. Como eu falei, não dá medo nenhum, então também é indicado pra quem talvez queira ler alguma coisa de terror clássico, mas tem propensão a ter medo. Esse aqui não vai, é bem tranquilo. Eu gostei muito dessa história do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde. Concluo que pro meu gosto deve ter sido a melhor coisa que ele escreveu, né, em comparação com os outros contos, foi o melhor. Eu ainda não li A Ilha do Tesouro, e apesar, eu acho assim que eu vou gostar, porque eu gosto dessa temática de piratas e tal, mas eu não sei se eu vou gostar mais do que esse aqui, porque
essa história tem os elementos que eu gosto, é uma questão bem pessoal mesmo. Essa edição da Dark Side traz alguns extras sobre o autor, sua vida, sua obra, uma galeria de fotos também, muito interessante. É uma edição lindíssima, traz muito verde, ficou muito legal, super combinou com o Dr. Jekyll, tem fitilho e cortes nessa cor também. A capa entrega bastante coisa também, assim como a folha de guarda. Enfim, vale a pena ter. Eu ainda pretendo ler de novo, pelo menos, o Médico e o Monstro, porque já virou um favorito. Me contem se vocês já leram algum desses contos, né? Principalmente o Médico e o Monstro. Me conta o que vocês acham. Quem já leu A Ilha do Tesouro, se vocês recomendam baseado no que eu falei aqui, se vocês acham que eu vou gostar. E obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!